E aí galera do sétimo ano, tudo bom? Mais um vídeo aqui, né? O nosso primeiro vídeo aqui do quarto bimestre, tá? E aí primeiro quero pedir desculpa que eu ainda tô com alguns problemas técnicos. E aí, infelizmente, as aulas serão só com a minha voz e mostrando aí, utilizando o material didático de vocês, que é o livro. Tá, galera? Nesse primeiro vídeo aqui vamos falar somente de agricultura, tá? E corrigir os exercícios. Vamos lá, primeiro o livro começa falando, né, apresentando ali agricultura e pecuária no Brasil. É um tema muito importante para a gente saber alguns termos básicos, tá? E como isso afeta a nossa vida, beleza? E aqui a economia e o agronegócio, tá? Aí eu te mostro aqui um texto e tudo mais. E aqui eu já chamo a atenção para a figura, que na figura aqui já mostra a mecanização do campo brasileiro, tá? Principalmente do agronegócio. Quando se fala de agronegócio, está falando de uma quantidade, né, de produção enorme. Por quê? Porque a partir que você utiliza máquinas, a sua produtividade aumenta, né? Principalmente em quantidade e qualidade, tá? Então, o agronegócio no Brasil, ele se utiliza de máquinas, insumos industrializados como adubo químico e agrotóxico, tá? Para ter uma produtividade maior, tá? Com qualidade e principalmente com quantidade. Porém, o agronegócio no Brasil é voltado para o mercado externo, tá? E daqui a pouco eu vou até falar nisso sobre a soja e vou dar um exemplo da atualidade, tá, galera? Continuando nossa aula aqui, temos o número 1 aqui, um dos fatores que apoia a previsão foi o aumento da produtividade, que avançou. Após pensar sobre o texto, aponte os pontos positivos e negativos, aumento da produtividade da agropecuária, pontos positivos da produtividade de alimento, desenvolvimento da agricultura, expansão da fronteira agrícola, desenvolvimento tecnológico. Foi o que eu falei agora há pouco, né? Principalmente na utilização de maquinários, de adubos químicos, tá? Pesticidas, como por exemplo. Porém, os pontos negativos ali, ó, o esgotamento do solo, tá bom, galera? Ciclo vicioso de fertilizantes, perda de biodiversidade, porque você vai ter que desmatar para colocar uma plantação, erosão do solo, poluição do solo causada pelo uso de fertilizantes, como por exemplo. Beleza? Anotem essa número 1, que essa número é muito importante, tá? Se você puder colocar uma observação aqui de teste ou prova, avaliação do tipo, pode aparecer, tá, galera? É a dica aí, dica de ouro, hein? Sobre agricultura, o livro de vocês separa aqui em intensiva e extensiva. E a intensiva é comum nos países desenvolvidos, a produção voltada para o mercado externo, utiliza-se intensivamente de insumos e tecnologias para aumento da produtividade e redução de prazos. Foi o que eu falei agora há pouco sobre o agronegócio no Brasil, tá? Já a agricultura extensiva, ela vai de técnicas rudimentares. O que é rudimentar, professor? Tradicionais, tá? Sem muita utilização de agrotóxico, tá bom, galera? Uma produção mais orgânica, é assim que é o terminho mais apropriado, tá bom? E também sem muito uso de tecnologia. Aqui então é dica: na intensiva, uso massivo de tecnologia, tá? Por exemplo, inclusive de transgênicos, que são células de algumas frutas modificadas em laboratório. Um exemplo é a uva sem caroço, tá? Já na extensiva não tem tanta utilização desses meios que eu acabei de falar, tá? Então saibam essa diferença importante. E agora vamos ver os principais produtos agrícolas no Brasil. Primeiro, produção de lavouras temporárias. E aqui eu chamo a atenção para o arroz como destaque, principalmente a cana de açúcar, tá? E a soja. Então saibam disso, que principalmente o Brasil
tem a sua produção muito voltada para a soja e para a cana-de-açúcar. Vamos lá. A soja para o mercado externo. Para o mercado externo. E aí, o óleo da sua casa, por exemplo. Você vai comprar óleo no mercado, o óleo está muito caro. Por quê, professor? Se o Brasil é um dos maiores exportadores ou um dos maiores produtores de soja do mundo, só perde para os Estados Unidos. Porque o agronegócio no brasileiro, ele não produz para o mercado interno, ou seja, para a gente que mora aqui, ele produz para vender, principalmente para a China, que é o maior mercado consumidor do Brasil de soja. Porque ele vai lucrar mais, galera. Ele vai ganhar em dólar se ele vende para o mercado externo. Se ele vender para o mercado interno, ele vai ganhar em real. Por isso que fica faltando, por exemplo, o óleo de cozinha, que é a base de soja. Com isso, se falta a mercadoria, essa é a lei do mercado, né? Se falta alguma coisa, esse produto fica mais caro, tá? Então, isso aqui é uma crítica, né, à questão da soja no Brasil. Como é que o Brasil é um dos maiores produtores, porém o óleo no mercado é caro, e está explicado o porquê agora, por exemplo, tá? Além disso, você tem o feijão, tá? A cana-de-açúcar, ou é para fazer o próprio açúcar, ou para ser utilizado em etanol, tá? A partir da cana-de-açúcar, ela pode ser matéria-prima para fazer o etanol. E sim, o etanol álcool, que abastece o carro, por exemplo, tá? Sobre o trigo, o que eu pretendo a dizer é o seguinte: o Brasil produz uma quantidade até bacana de trigo, mesmo assim é insuficiente para o consumo da população brasileira. E o que tem que fazer? O Brasil tem que importar, ou seja, comprar de fora, de outros países. E qual o principal, né, país que tem esse tipo de comércio com o Brasil sobre trigo? É a Argentina, aqui os nossos vizinhos, tá bom, pessoal? Dentre todas essas tabelas aqui, são os mais assim, importantes, principais, que você precisa saber. Vamos lá, continuando. Sobre as lavouras permanentes, tá? Aqui eu destaco duas. O café, tá? Que o Brasil ainda continua sendo um dos maiores exportadores de café e produtores de café do mundo, tá? E também de laranja. Aqui a laranja também pode ser transformada naquele suquinho Adez ou Del Valle que você conhece, como por exemplo, mas aí já vai transformado já na indústria, tá? Então, o Brasil é um dos maiores produtores de laranja, principalmente no oeste de São Paulo, e café, principalmente em Minas Gerais, tá bom, pessoal? E aqui então, galera, vamos à correção. Eu pretendo sempre fazer vídeo no máximo de 10 minutos, agora já são 8 minutos, então assim, não vai dar para eu adentrar legal nas respostas, porém elas estão aí. Bem rápido na número 1 aí, né? Aqui devemos o aumento da soja na história econômica recente da agropecuária. Aí você vê ali, ó, o aumento da produtividade e da atuação do agronegócio. É o que eu falei, a produção de soja no Brasil, né? Principalmente para o mercado externo, que nós temos a China como um exemplo, tá? Principalmente a atuação de instrumentos tecnológicos. Eu já falei isso para vocês, tá? A agricultura intensiva faz muita utilização de instrumentos tecnológicos na agricultura, que é conhecido também como a Revolução Verde, ou seja, a mecanização do campo. Tá? Número 2. Baseado no texto, aponte que transformação produtiva está relacionada à consequência desta. E aí você vê a introdução de sistemas modernos, de processos aqui, ó, de mecanização do campo. Olha aí, ó, que o professor acabou de falar alguns segundos atrás, tá? Que aí ocorre o quê? Na substituição de camponeses por maquinários. E aí você vai ter o êxodo rural, que as pessoas saíram do campo porque não está tendo mais emprego no campo, tá? No meio rural, indo para o meio urbano, ou seja, para as cidades, tá? Isso ocorreu principalmente do meado do século passado, enfim, principalmente que foi na urbanização em que nós já estudamos. Olha aqui, ó, o processo de urbanização é acelerado, tá? Via a intensificação do êxodo rural, tá bom, galera? Enfim, aqui é para colocar verdadeiro e falso. A sequência é essa daí, ó, VVFF, tá? Pessoal, deu tempo rapidinho aí, 10 minutos. Espero que vocês tenham gostado.
Até a próxima.